Nós glorificamos a Deus por esse dia tão especial que o Senhor separou para a gente, para estarmos aqui louvando, adorando, exaltando ao nome dEle, porque só Ele é digno de receber toda adoração. Hoje foi um dia muito especial, que eu pude ter um tempo de estar meditando na palavra do Senhor, como eu gosto de fazer, de orar, de buscar Deus. E eu louvo a Deus por esse momento tão especial que eu tive com Deus. E um pouquinho eu queria passar para os irmãos nessa noite. Nós vamos ler a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 até o 8. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o 8. O tema da nossa mensagem é um outro da mesma natureza. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Maravilham-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta. Amados, quando eu leio esse texto aqui, a gente vê que havia na igreja de Gálatas uma inconstância muito grande entre os irmãos ali. Porque estavam querendo colocar um jugo sobre a igreja que não foi o que Jesus ensinou aos gentios. O Senhor ele deu uma lei para o povo de Israel. Um exemplo disso era a circuncisão. Todo homem deveria ser circuncidado. Essa lei era para o povo de Israel. Está com a dúvida? É Gálatas capítulo 1, versículo 6. E houve ali entre eles uma certa confusão naquele momento. E que se você ler lá em Atos capítulo 15, eles fizeram uma reunião ali para decidir sobre algumas coisas. E eu gosto de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá luz para o nosso caminho, né? Vou ler aqui para os irmãos. Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículo 8. Diz assim: E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Porque, queridos, Deus ele salvou muitos judeus da época, mas alguns rejeitaram. Então a porta se abriu para os gentios, que somos até nós. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E a porta da salvação, ela se abriu para nós. Interessante que quando você aceitou Jesus como o único eterno salvador da sua vida, o Espírito Santo veio e fez morada. E aí aconteceu uma coisa sobrenatural naquele tempo, que alguns gentios, eles aceitavam a Cristo, eram libertos, eram curados, falavam em línguas, mas ninguém circuncidou. Mas ninguém guardou a lei, como é que pode?
Aí eles falam assim, se nem Deus colocou jugo sobre eles, quem somos nós para colocar? Nós somos apóstolos do Senhor. Então pareceu bem aos apóstolos, assim, ao autor da igreja, no versículo 22, enviá-los para anunciar isso aí. Que não se pode colocar esse jugo, porque o jugo de Jesus, ele é suave. E o fardo é leve. Você não vai ser salvo se você for bom. Você não vai ser salvo se você for fazer alguma coisa especial. Você não vai ser salvo se você ajudar os pobres. Não, a salvação é pela graça. Mas ela não foi de graça. Teve um alto preço, o preço de sangue. E eles vieram aqui, no versículo 8 de Gálatas, capítulo 1, e disseram assim, mas se ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então não é para você ouvir. Querido, se nessa noite desceu um anjo do céu aqui, dizendo que o que está escrito aqui não é o suficiente, esse anjo não é de Deus. Então a gente precisa ter esse discernimento da gente ser como os bereanos daquela época. Quando o apóstolo pregava a palavra, o que eles faziam? Eles pegavam a Bíblia, deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí, aceito de bom grado, mas eu tenho que examinar as escrituras. E hoje as pessoas estão esquecendo as escrituras. As pessoas estão buscando, sabe o quê? Kawaii, né? Internet, redes sociais, para lá tirar as verdades do Evangelho de Deus. Só que lá eu estou percebendo que está tendo muita confusão. E não é diferente da igreja de Gálatas. Eles querem colocar um jugo sobre você. E eu lembro que quando o meu filho hoje já tem 24 anos, quando meu filho era criancinha, bebê de colo, a campainha da minha casa tocou. Eram 2 homens de gravata, bem vestidos, jovens. E eles chegaram para mim, a senhora pode vir aqui? Eu falei, vou. Aí fui até o portão, só que o portão estava fechado, né? Aí ele falou assim, nós gostaríamos de entrar na casa da senhora para anunciar o novo evangelho. E a luzinha já acendeu. Eu falei, novo evangelho? Não, eu já sou cristã, eu já tenho a Bíblia comigo, eu já tenho o Antigo e o Novo Testamento aqui nessa biblioteca de Deus, e eu não quero outro evangelho não. Mas na hora foi o Espírito Santo que usou, eu não estava lembrando disso. E ele falou assim, não, mas o Espírito Santo deu um outro evangelho para ser anunciado. Eu falei, outro evangelho? Está aqui, a senhora tem que ter esse livro. Eu falei, não quero esse livro não. A senhora abre a porta, porque a gente precisa entrar para falar com a senhora aí dentro. Eu falei, o senhor fala daí de fora mesmo. Eu não conheço você, vai abrir o portão para você? E eles começaram ali, querendo entrar. Eu falei assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Se descer um anjo aqui entre nós agora e disser para mim que esse seu livro aí é a verdade, ele não é de Deus. Ele olhou para mim assim e falou assim, meu Deus. Eu falei, não é de Deus. Ele vai ficar difícil conversar com a senhora assim. Eu falei, vai ficar difícil, vai com Deus. Vai com Deus. Porque não existe outro evangelho para pregar, a não ser esse que está aqui, ó, na sua Bíblia. Só que existe outros que querem colocar, querem curtir na nossa mente. Quer ver um deles? O evangelho da inclusão. Você venha como estás e fica como estás, que Deus só quer o seu coração. Deus não faz isso, querido. Quando Jesus chegou com uma mulher adúltera, Jesus não condenou a mulher, que ela era adúltera. Mas o que Jesus falou com ela? E aí, filho, onde estão os teus acusadores? Ela olhou para trás, não viu ninguém. Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno, filha. Continuas a adulterar? Deus falou isso? Não. Deus falou assim, vai e não peques mais. Esse é o evangelho de transformação de vidas. O evangelho que mortifica a vontade da nossa carne. O evangelho que vem através de Jesus Cristo, o único, eterno, suficiente Salvador. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 12, bota, pastor, para a gente, Atos 4, 12.
Eu gosto de ler porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Atos 4:12. Irmãos, Atos, pastor, vai estar Gálatas. Atos 4:12. Atos 4:12. Olha o que diz Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. Ele é o único. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus você não vai ao Pai. E esse evangelho que estão querendo pregar de facilidade não vem de Deus. A gente precisa estar atento para essas coisas. Um outro evangelho da prosperidade. O cristão tem que ser rico. O cristão tem que andar com carro zero, carro do ano. Irmãos, o apóstolo Paulo ia perder, né? Pobre, vivia em prisões. E os apóstolos largaram seus serviços, seus empregos. Que evangelho é esse? As riquezas são boas? São. Deus nos dá riqueza para o nosso sustento e para abençoar os que necessitam. Para que o reino dele cresça, para que o evangelho seja propagado, mas não para que eu possa ter para dizer que eu sou abençoado, eu sou crente e eu sou abençoado. Isso não é evangelho da prosperidade não, querido. Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, para te dar vida e vida com abundância. O dinheiro, as riquezas, vem, sabe através de quê? Ou você ganha uma herança, e você vence. E Deus faz tudo que envia suas mãos multiplicar. Esse é o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho é poder de Deus, evangelho é cura, é libertação, é comunhão, é perdão. Isso é evangelho. Eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Deus está falando ao nosso coração, falando comigo fortemente, filha, eu estou com você. Agora, esse outro que aqui está dizendo, meus amados, o outro aqui, esse outro evangelho, que quer dizer, vem do grego hetero ou hétero, é um evangelho de natureza diferente. Esse fala assim, vocês não aceitam outro evangelho. Nem se eu vier pregar outro, vocês não aceitam. Porque esse outro quer dizer um evangelho de natureza diferente. Nós, aqui na igreja tem homens e mulheres, amém? Amém. Cada ser humano, querido, ele possui 23 pares de cromossomos. Isso aqui é a ciência que estuda, né? E em cada célula, que a combinação, ela vai dar homem ou mulher. Se for mulher, a combinação é XX. E se for homem, é XY. Isso é biológico. Nada pode mudar isso. Porque o Senhor Jesus que nos fez. Ele que nos gerou. Ele que sonhou com a gente. Lá na eternidade. E ele vem dizendo aqui, se pregar um outro evangelho que não esteja aqui, seja maldito. Não aceite isso para a sua vida. Não está na palavra, cai fora. Não é de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para os irmãos. Que a segunda parte dessa mensagem é o tema da nossa mensagem. Um outro da mesma natureza. Vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 14. Eu fico tão feliz que foi o texto que a pastora leu aqui no início. Obrigada, Jesus. O Espírito Santo, ele é tremendo. João, capítulo 14, versículo 16. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. João 14, 16, que diz assim: Jesus ali dando suas últimas instruções aos discípulos, ele antes de subir aos céus, ele diz assim: eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse Espírito Santo da mesma natureza é o próprio Deus em você. Jesus, ele estava em carne quando ele veio aqui a essa terra. Teria como Jesus estar na minha casa em carne e estar na casa de Cristo? Teria como Jesus estar na casa da pastora Emanuele e estar na minha casa em carne? Juro para os irmãos que não teria como, porque um dia o amigo dele faleceu, lembra? Lázaro? E as irmãs que quiseram que Jesus chegasse antes, quando ele estava doente ainda, mas Jesus queria operar um milagre muito maior. E elas falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E já estava 4 dias lá, morto. E Jesus chegou e ressuscitou a Lázaro. Então Jesus estava em carne. Mas Jesus, o que ele fez? Eu vou, mas eu vos darei outro Consolador. Essa palavra outro, que vem do grego allos parakletos, que quer dizer a mesma natureza que a minha. Jesus falou assim: eu vou, mas eu vou deixar esse Paracletos, o Espírito Santo, que vai habitar dentro do meu povo, dentro da igreja, que é o próprio Deus em você. Ele é Deus. E quando eu leio o Antigo Testamento, aleluia, louvado seja Deus, o Antigo Testamento diz que o Espírito de Deus, ele vinha, ele estava com as pessoas. E a gente que dá aula, pastora, a palavra com nesse texto é uma preposição. Que quer dizer junto, com, junto, próximo, do lado, mas não dentro. É junto, próximo. Lembra de Sansão? O Espírito vinha sobre ele e ele destruiu os inimigos. Mas o Espírito Santo não habitava em Sansão. Ele vinha sobre. Só que agora, aquilo que era preposição virou um advérbio que diz assim: no Novo Testamento ele está dentro, que é um advérbio de lugar, é no interior do salvo por Jesus. Aleluia. Vocês já pensaram nisso? Aonde você vai, você leva Deus em você. A sua postura muda, a sua vivência muda, você chega no lugar e tudo muda porque você chegou lá. Não por sua causa, mas por causa do que você carrega aí dentro. É Deus dentro, servo dele. E quem tem o Espírito Santo dá sinal da sua presença. Né, com a tela ali, às vezes dá para enxergar, às vezes não, tem uma teia de aranha ali e tal. A pessoa fica ali observando o culto. Mas tem aquele outro tipo de pessoa que recebeu o Espírito Santo, que ele participa do culto, envolve, ele deixa o Espírito Santo agir na vida dele, ele começa a interceder pelas almas, ele começa a interceder pelo crescimento da igreja, ele começa a interceder pelo crescimento dos pastores, porque à medida que os pastores crescem, eles abençoam o rebanho, ele começa a orar pela igreja. Se ele sabe de um inferno com o nosso Espírito. E a gente vê, quando eu saio da minha casa, já vem assim: eu vou adorar o Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou adorar o Senhor. Às vezes eu estou aqui na bateria, então eu erro, meu Deus, perdão, Senhor, não sei tocar, não, eu estou aqui para te agradar, Senhor, manda um baterista para cá, né? Está preparando o Daniel. Amém? E a gente fica ali, a gente participa, porque o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, dá sinal da presença. O outro ponto: o Espírito Santo santifica a igreja. João 14, 26. João 14, 26. Oh, glória! Mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse Espírito Santo, ele é o Consolador. Por que o crente é feliz? Porque ele tem o Espírito Santo. Não é porque ele está cheio de dinheiro, não. É por causa do Espírito Santo. A gente passa por lutas, por desafios, por adversidades, mas a gente não perde o ânimo por causa do Espírito Santo. Quem usa os pregadores? Quem é o Espírito Santo? Quem usa, quem adora, é o Espírito Santo. Se o irmão fala em mistério, quem está usando é o Espírito Santo. Se o irmão profetiza, quem está usando é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. E você está na rua, você está indo para o trabalho e você vai, Espírito Santo me guarda, Espírito Santo me mostra o caminho, Espírito Santo me usa, Espírito Santo abençoa minha casa, Senhor, livra-nos de todo mal. É o Espírito Santo, é Deus em você. Esse é o Espírito de vida. E uma coisa linda que eu exalto ao Senhor, temos dono. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Ajuda o pastor Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Olha que coisa maravilhosa. Os reis antigamente, quando enviavam a carta, eles pegavam um anel, eles iam numa cera quente, né, pastor? Aí enrolava aquela carta, ia ali com o anel e colocava o selo. Aquela carta do rei, ninguém podia abrir. Eu quero dizer para você que você é do Espírito Santo. Você foi selado. E onde você vai, tem um selo da promessa na sua vida. Aonde você vai, eu tomei posse dessa palavra. Eu tomei posse. Eu fui para o trabalho hoje selada pelo Espírito Santo. E eu cheguei lá e abençoei o povo. E a luta tem. O inimigo sabe que hoje ela descobriu que ela é selada. Agora, aí as batalhas se levantam. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Eu li uma coisa interessante, eu até escrevi aqui, vou falar para os irmãos, que a gente pode fazer duas coisas com o Espírito Santo: resistir, entristecer e extinguir. A gente pode fazer isso sem a gente não vigiar. O perigo de resistir é com aqueles que não nasceram de novo. Deus está falando com você. O amor de Deus está sendo derramado. Você entende que o Evangelho é poder de Deus. Você quer esse Jesus, mas você se segura. Você não vai, não chegou minha hora ainda não. Eu estou muito novo ainda. Deixa eu ficar mais velho que eu vou entregar minha vida a Jesus. E você fica ali, ó, resistindo. E o Espírito Santo te chamando, vem que eu quero te selar. Vem que você é meu. Vem que eu quero fazer uma mudança extraordinária na sua vida. Porque o Evangelho é poder de Deus. Eu quero fazer isso em você. E o perigo de entristecer são com aqueles que nasceram de novo e são habitados por Ele e vivem uma vida de pecado. O Espírito Santo habita dentro de você e você quer viver a sua vida de qualquer maneira. O Espírito Santo te selou, mas você não ouve mais a voz do Espírito Santo. E você entristece com a sua atitude, com os seus pensamentos, com as suas indagações, com as suas dúvidas. E o Espírito Santo quer que você se renda a Ele. Não há mais tempo para perder. O Espírito Santo quer usar você. Não resista, não entristeça ao Espírito Santo. E o perigo de extinguir é daqueles sobre os quais o Espírito depositou um dom para o serviço. Aí quando eu vejo o que é extinguir, é apagar. Apagar a luz daquele que o Espírito Santo colocou um dom sobre você.
O Espírito Santo te entregou dons. Na igreja que o Espírito Santo entregou dons a cada um aqui. E às vezes a gente quer apagar, não colocando esse dom em prática. E a Bíblia diz para a gente não fazer isso, não extinguir o Espírito Santo. Porque não se pode acender uma lâmpada e colocar debaixo da cama. Você acende a lâmpada e coloca lá no alto para que ela possa iluminar a todos que estão no ambiente. Então o Espírito Santo quer usar você, o Espírito Santo quer encher você. Passamos por lutas, passamos por adversidades, mas Ele intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Diga, Ele ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você está aqui, o Espírito Santo está gemendo por você. Ele está aí, intercedendo por você. Porque diz a Bíblia que nós não sabemos orar como convém. Mas quando você abre a boca, o Espírito Santo diz, olha papai, essa mulher que está aqui, papai, ela precisa disso. Mas ela não sabe pedir, papai, mas eu estou intercedendo por ela. Dá vitória. Senhor, esse homem não sabe orar como convém, mas eu estou aqui para interceder por ele. Nós temos o Espírito Santo. Todo aquele que entregou sua vida a Jesus recebeu o Espírito Santo, o selo da promessa. Eu quero convidar você nessa noite a adorar o Espírito Santo de Deus, aquele que te selou, aquele que te capacita, aquele que te unge, aquele que te levanta, aquele que está na igreja para proteger, para guardar, para ensinar, para mostrar a verdade. É o Espírito Santo que está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui e Ele quer encher você da vida dEle. Ele quer encher você da vontade dEle, não da sua vontade. Porque quando estamos cheios da nossa vontade, o que a gente faz com o Espírito Santo? É só entristecer Ele. Mas quando você diz, Espírito Santo, eu não sei. Espírito Santo, eu me rendo. Espírito Santo, eu estudei, mas não vale nada. Espírito Santo, para o Senhor é tudo. O meu estudo, ele vai me levar a um emprego bom, um trabalho bom. Mas quando eu chego na minha casa e eu vou lá conversar com o Senhor, é o Senhor que é ali que me respalda, é o Senhor que me restaura, é o Senhor que me compreende. Eu quero pedir que você feche seus olhos onde você estiver e você vai pedir ao Espírito Santo para que Ele encha a sua vida. Você vai pedir ao Espírito Santo que Ele te conduza. Você vai pedir ao Espírito Santo que Ele mude o seu jeito de pensar. O Espírito Santo já foi derramado, já está em você. Agora é a sua vez de responder a Ele. O Espírito Santo já foi derramado. Agora cabe à igreja do Senhor responder ao Espírito Santo de Deus. Eu queria pedir que você ficasse de pé, você que pode. E se já fica assim de pé, o Espírito Santo, eu me apresento ao Senhor nessa noite. Levanta com força, levanta com ousadia, levanta com intrepidez. Se o Espírito Santo te conduzir a falar em línguas, fale ao Espírito Santo.
Você é dele, você foi selado. Aleluia. E estes sinais que vão seguir a todo aquele que crê. Eu falei com o Senhor, a minha voz não está muito legal. Eu estou um pouco rouca. Mas o Espírito Santo, ele intercede por mim. Aleluia. É perfeito, ele é perfeito, ele é perfeito, ele é perfeito. Ele é perfeito. Aleluia. E em todo tempo o teu louvor estará continuamente na minha boca. Você que sentiu esse toque do Espírito Santo na sua vida. Você que ouviu e por alguma vez você entristeceu ao Espírito Santo, peça perdão a Ele. Você que alguma vez extinguiu o Espírito Santo, você peça perdão a Ele. Eu não quero te apagar, Espírito Santo. Eu quero ser usado por Ti. Usa as minhas mãos, usa a minha boca, os meus ouvidos, os meus olhos para te adorar, Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo, ele é aquele que te protege na batalha. Nós estamos em guerra, mas é o Espírito Santo que protege, capacita a igreja para a batalha. E quando você vai orando e você vai falando em mistérios com Deus, o Espírito Santo, ele vai te capacitando. Ele vai derramando a armadura de Deus sobre a sua vida. Ele te capacita, ele te enche. Ele te enche. E no meio da adoração, ele recebe a adoração da sua noiva. E ele vai enchendo a sua noiva do seu óleo, da sua unção, da sua presença. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade. Deus, essa igreja é tua. Espírito Santo, as pessoas que estão aqui, elas são tuas. O Senhor tem liberdade para fazer. Aleluia. Começa a orar a Ele, começa a falar com Ele, começa